Olá, olá, como é que vocês estão? Vocês estão no canal da Semente Estelar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Diana e vamos hoje de tarô aqui fofoqueiro, não é? Para variar um bocadinho. Portanto, para aqueles casos que são triângulo, como é que ele ou ela, como é que está a relação dele ou dela com a rival ou horrível neste momento, para os casos de triângulo em que já sabem que essa pessoa está num outro relacionamento. Eu vou pedir então que se conectem, têm aqui 3 opções de escolha. A primeira opção, o pêndulo de madeira. A segunda opção, a barra de selenita branca. E a última, a madeira fossilizada. Eu vou pedir então que sigam a vossa intuição e escolham um dos 3 para a pergunta: como está a relação dele ou dela com a rival neste momento? Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher com mais calma. E eu vou começar por quem escolheu a opção do pêndulo de madeira e vou retirar uma energia geral relativamente a ele ou ela e a rival de vocês. Eu digo ele, mas vocês traduzam para o vosso caso. Aqui no tarô não há sexo, não há género, não existe isso, ok? Traduzam aí para o vosso momento, relembrando que é uma tiragem coletiva. Há sempre muitas energias envolvidas e o vídeo é temporal e vale no momento em que o encontrarem e o abrirem. Está a vibrar então a energia geral do arcano maior da estrela. O arcano maior da estrela indica a necessidade deles curarem alguma coisa lá entre eles os dois, ok? Algum aborrecimento, algum ressentimento que necessite de uma cura, de um entendimento entre eles os dois. Alguma coisa de menos positiva que poderia ter acontecido e que necessita então de restabelecer as energias de uma cura. O arcano maior da estrela não é uma energia que me indique a intenção de desistirem dessa relação, ok? Porque há um arcano que nos dá a ideia de ainda existir esperança, ainda existir fé numa resolução para o caso deles. Então é uma energia que indica que mesmo que eles fiquem muitas vezes em momentos de quase ruptura, de desentendimento, eles tentam sempre dar a volta para não desistir de vez e encontrar soluções de cura para o relacionamento deles. Ok? É esta a energia do arcano maior e eu agora vou destrinchar com o tarô. Firmem o pensamento nele ou nela. Foquem o rosto, o nome da pessoa amada e vamos ver como é que está o relacionamento dele ou dela com a rival. O que é que podemos acrescentar de informações que vocês não têm acesso ou não sabem devido ao afastamento? Eita, temos a torre, o 6 de espadas, o as de espadas, o cavaleiro de paus e o 10 de espadas. Eita, eita! Portanto, um grupinho de pessoas que escolheu aqui a primeira opção do pêndulo de madeira. Como é que ele ou ela está com a rival, o relacionamento dele ou dela com a rival neste momento? Como eu tinha dito, não é? Eles podem passar por momentos e passam, temos aqui uma energia de pouca coesão emocional, ok? De eles estarem numa energia de luta para que esse relacionamento dê certo, ok? No entanto, é uma energia para não desistirem, apesar de termos aqui uma torre. Então, provavelmente, eles já passaram por momentos de idas e vindas.
em que para alguns casos até mesmo já romperam, já se separaram e já voltaram a juntar-se. E muitas vezes estão em situação de conflito. A Torre fala-nos disso, aquela sensação de que a relação não pode continuar do jeito que está, ok? Que tem que haver aqui mudanças nesse sentido, porque existe um sentimento de parte a parte de falta de reciprocidade, de sentirem que o outro não corresponde às expectativas. E então isso tem provocado desgaste e sofrimento na relação deles. Existe aqui um ciclo repetitivo em que eles tentam, eles separam, eles voltam a tentar, não é? Muitas vezes até investem no sentido físico, no sentido do envolvimento físico, mas depois voltam à falta de reciprocidade, não é? A sentir que do outro lado não está a corresponder com a expectativa. Alguma atitude por parte dele ou dela ou da rival que não gera coesão entre eles. Aquilo que gera é conflito. Então eles têm aqui muitos momentos de desentendimento e de conflito. Daí a necessidade de cura, de chegarem a um entendimento. Então andam aqui neste ciclo de casa-descasa. Ok? No entanto, um ciclo que vai dar sempre ao mesmo ponto. E que nunca é uma ruptura definitiva porque eles tentam sempre recomeçar, não é? Temos aqui um cavaleiro de paus, que é o impulso de não desistir, de fazer acontecer. O as de espadas, a necessidade nestes momentos de ruptura, não é? A necessidade deles voltarem e terem uma conversa para esclarecerem entre ambos os pontos que têm que melhorar, o que é que cada um espera do outro, não é? E então eles voltam a tentar nesse relacionamento, mas depois volta a quebrar a cara no sentido de não se entenderem em determinados pontos. É isso que me passa. Então está-se a tornar aqui um ciclo cansativo. Embora ambos mantenham a esperança, com a carta da estrela, de que tudo dê certo, de encontrarem aqui um equilíbrio entre os dois, de conseguirem ver esta situação em que eles não se conseguem entender num ponto ou noutro, por outro prisma e conseguirem se adaptar através de conversa, através de diálogo. E então ambos não desistirem e conseguirem ultrapassar um ciclo desgastante e cansativo. Ok? Portanto, é essa a sensação que me passa. Eu vou complementar aqui com 3 cartas do baralho cigano e vamos ver o que é que podemos então acrescentar. Continuem a afirmar o pensamento nele ou nela. Temos a carta da árvore, a carta do cão e a carta dos peixes. Exatamente, meus amados. Temos aqui uma energia de pouca coesão emocional e de haver bastante conflito, no entanto, não desistindo de voltar a tentar. Ok? Existe aqui uma situação familiar que pode ter também interesse a nível financeiro na união deles. Ok? E por a união deles ter originado algum crescimento a nível de estrutura financeira, isso ser um fator importante para que nenhum nem outro quererem terminar para ninguém ficar a perder. Ok? Há aqui uma energia de não desistirem e de, apesar de estarem a passar por estes momentos de conflitos e de rupturas de idas e vindas, há aqui uma tendência de empurrarem com a barriga e de tentarem arranjar uma solução. Ok? De ainda tentarem encontrar no fundo do túnel uma luz
não é? Em que consigam restabelecer a confiança um no outro. Em que consigam, porque houve aqui uma quebra de confiança em algum aspecto. Então existe uma luta para ambos conseguirem reestruturar essa confiança que têm um pelo outro e aprofundarem também o relacionamento. Pode haver fator financeiro envolvido? Pode, ok? Mas apesar de haver aqui conflito, ruptura e desentendimento, há uma tendência sempre de retornarem. Eu não estou a ver neste momento a finalizarem de vez essa relação, embora todo mundo tenha o seu livre-arbítrio, ok? Isto é só uma tendência que o tarot nos dá para a data e a hora em que a tiragem é assistida, ok, meus amores? Escrevam nos comentários se acham que faz sentido. No entanto, há aqui uma tendência muito forte de eles tentarem haver um período ali que até as coisas ficam mais ou menos equilibradas, mas depois voltam novamente a um desentendimento e a um afastamento emocional entre eles os dois, ok? E muitas vezes quando tentam retornar e resolver, vão por uma vertente mais carnal, mais do contacto, do envolvimento físico, mas depois a nível emocional há algo aqui que não está bem, há algo que não liga, ok? No entanto, ao mesmo tempo, simultaneamente, não pretendem desistir da relação. Esta foi a leitura para quem escolheu o pêndulo de madeira. E vamos agora ao grupinho 2 de quem escolheu a barrinha de selenita branca. Arcanos maiores do tarot, firmem o pensamento nele ou nela. Como é que está a relação dele ou dela com a rival neste momento? Eita! Temos aí um afastamento entre eles os dois, não é? Alguma coisa aí foi quebrada, algo foi motivo de uma distância entre eles os dois, provavelmente até poderiam ter terminado já o relacionamento ou estarem em vias de vir a terminar. No entanto, pode ser também terminar um ciclo desgastante na relação deles e querer continuar a investir na relação com uma transformação envolvida na forma como se relacionam. Ok? Vamos ver agora com a tiragem de tarot quais as energias mais predominantes. Mas regra geral, com a carta da morte, se eles ainda estão nessa relação, há uma distância emocional, há algo que foi rompido, está um bocadinho cada um para seu lado, há aqui o pensamento de virem a romper definitivamente com essa relação, ou então de fazerem transformações e continuarem a investir de um jeito diferente, ok? Vamos ver agora com as cartas do tarot o que é que podemos acrescentar. Continuem então a firmar o pensamento nele ou nela, foquem no rosto e no nome, tragam a energia dessa pessoa aqui para a mesa. E vamos ver o que é que a espiritualidade pode acrescentar. O
o 10 de ouros, o cavaleiro de espadas, a rainha de espadas, o 9 de espadas e o 8 de espadas. Eita, eita. Então, meus amores, realmente, tanto ele, não é? Está montado aqui num cavaleiro de espadas, como ela está montada numa rainha de espadas. Portanto, eles estão numa energia já muito racional. Não é? Não é naquela energia do nhoque-nhoque e vamos fazer o amor. Não. Ok? Portanto, já tem aqui uma longa história. Há uma estrutura familiar entre eles os dois. Existe uma segurança a nível de estrutura. No entanto, há algo aqui que não está bem neste relacionamento. Há algo que preocupa. Ok? Pode ser a vontade realmente de romper e saírem da zona de conforto porque têm esta estabilidade financeira e de estrutura familiar e vão então à deriva pelo desconhecido? Pode. Há aqui uma situação de estar preso a algo que lhe traz estabilidade. Mas o relacionamento deles, entre eles os dois, está muito racional. Está tipo de... Vamos pôr os pontos nos is, vamos pôr os pontos nos is, agora já chega, eu já fiz a minha parte, tu já fizeste a tua parte, eu não vou aceitar menos daquilo que mereço, eu não quero ficar a perder, ok? Porque provavelmente para romper há aqui assuntos de partilhas, de abrir mão de alguma coisa a nível de estrutura incluindo estrutura financeira e económica, ok? Um cavaleiro de espadas luta por aquilo que quer e não quer ficar a perder, a nível de estrutura, e ela também já montou na rainha de espadas, não é? Portanto, também não vai aceitar. Está aqui uma energia muito fria, não vai aceitar menos do que merece. O clima entre eles os dois está mesmo uma morte. Ok? No entanto, para fazer uma finalização definitiva nesse relacionamento, há algo que impede. Porque ainda se sentem presos a algo que não está resolvido. E é isso que preocupa. Porque eles não estão bem um com o outro. Mas nenhum deles quer ficar a perder. É isso que me passa. Então tem que haver aqui também alguém ceder no sentido de o que me importa mais a mim do que propriamente os bens materiais é a minha felicidade. Então alguém deveria de acabar por abrir um pouco a mão nesse sentido e seguir com a vida. Mas há aqui teimosia, há aqui braço de ferro. E isto não é um clima porreiro entre eles os dois. Porque a única coisa de positivo que tem aqui é realmente uma estabilidade que é a zona de conforto deles. E que nenhum deles quer ficar então a perder. Agora, eles estão distantes emocionalmente, completamente, emocionalmente, sexualmente. Há uma distância inegável, ok? Agora, para romper definitivamente, algo precisa de ser transformado no sentido de um deles deixar de fazer braço de ferro. Talvez ambos sejam um pouco materialistas, ok? E esse seja um assunto com muito peso na decisão de terminar definitivamente o relacionamento. Mas a nível de romantismo, de felicidade, não tem nada disso, não.
Disso podem ter a certeza. Vamos complementar com baralho cigano. Cá está outra vez o caixão, que é uma morte. O navio. Eita, e a torre. Meus amados, finalizações, a distância entre eles e o isolamento um do outro. Isto aqui já não tem volta a dar, ok? Isto é mesmo uma morte para finalizar, ok? Há necessidade de finalizar de vez e de fazer uma transformação, talvez na forma de pensar, ok? Uma quebra de braço de ferro, mesmo que fique a perder alguma coisa a nível material, porque ele ainda se mantém lá preso nesse sentido, ok? Portanto, necessidade de transformação para se deixar afastar completamente e então um isolamento permanente da rival. Ok? Esta relação já não tem mais por onde ir e mantém-se num clima de tormento mental, de nenhum deles querer ficar a perder, de frieza, de distância emocional e física, e não é um relacionamento de felicidade nem de longe nem de perto, ok? É uma morte mesmo para morrer, neste caso. E as transformações é longe um do outro. Escrevam o vosso parecer nos comentários. E vamos agora finalmente para o último grupo de pessoas que escolheu aqui a madeira fossilizada. Vamos de arcanos maiores para tirar uma energia geral. Firmem o pensamento nele ou nela, tragam a energia dele ou dela aqui para a mesa. E vamos ver o que é que a espiritualidade tem como energia introdutória para o relacionamento dele ou dela com a rival. A roda da fortuna. Alguma coisa vai mudar na situação deles. Do jeito que está, não fica. Agora, se vai mudar para melhor ou para pior, nós vamos ver isso ao destrinchar com o tarot. Eles estão a passar por situações de altos e baixos nesse relacionamento, por instabilidade, em que as coisas não se mantêm igual ao longo do tempo. Umas vezes estão ok, outras vezes já não estão assim tão bem, ok? E há uma energia então de uma mudança no relacionamento deles. Se é uma mudança para terminar, se é uma mudança para as coisas piorarem, se é uma mudança para tudo melhorar e não desistirem, é isso que nós vamos ver agora com o tarot, ok? Mas do jeito que está, não fica. Continuem a firmar o pensamento nele ou nela. Tragam a energia dessa pessoa aqui para a mesa e vamos ver como é que está o relacionamento dele ou dela com a rival. Temos um cavaleiro de paus. Temos um rei de paus. Uma rainha de paus.
um 8 de copas e a imperatriz. Então, entre eles os dois, eu falei nesta instabilidade de altos e baixos, não é? Entre eles os dois, há um distanciamento. Temos um 8 de copas aqui no meio, não é? Eles têm um carinho entre eles os dois. Até têm, ok? No entanto, nem sempre se conseguem entender muito bem. Existe aqui uma energia forte de compatibilidade a nível de cama, a nível sexual. Isso sim, ok? Até existe um carinho e existe um sentimento, sim. Mas, para a grande maioria dos casos, existe também uma terceira pessoa. E é por parte da rival. Ou seja, eles têm um relacionamento, mas a rival ou tem uma terceira pessoa por fora, ou tem um contatinho por fora, ou tem alguém muito interessado nele ou nela que já está a começar a entrar na energia deles. Ok? E isso influencia emocionalmente, que eles estão distantes a nível emocional, apesar de nutrirem um carinho um pelo outro. Então passam nesse relacionamento por muitos momentos em que cada um está na sua. Em que cada um tem a sua liberdade independente dentro desse relacionamento. Em que cada um faz um bocadinho aquilo que quer também. Mas que, no entanto, não desprendem, não finalizam. E, por vezes, envolvem-se a nível de cama, a nível de envolvimento físico. Ok? Há a energia de uma terceira pessoa aqui, seja uma traição já consumada, ou seja, um contatinho, ou seja, um interesse apenas num outro alguém por parte da rival. O ser amado até tem uma certa admiração por ela ou por ele, ok? E até há uma tendência de continuarem aqui nestes ciclos, não é? Que a roda vai girando e vai dar sempre ao mesmo ponto. Em que se envolvem, depois afastamento emocional, depois a interferência dessa terceira pessoa, não é? E também tem aqui uma energia do próprio ser amado não tirar os pensamentos de vocês consoantes. Então já nem é triângulo, é quarteto no sentido energeticamente falando. Porque tanto a cabeça da rival como a cabeça do ser amado estão ocupadas com terceiras pessoas. E então emocionalmente eles afastam-se, claro, porque o pensamento está lá no outro lado. Então de vez em quando envolvem-se sexualmente, até se envolvem. Mas união a nível de contacto emocional e aprofundamento do sentimento, eu não vejo isso aqui. Ok? Apesar de não se quererem mal, obviamente, há aqui energia de terceiras pessoas. Vamos complementar com o baralho cigano.
continuem a firmar o pensamento nele ou nela. E vamos ver o que é que podemos acrescentar relativamente a esta história de novela mexicana, não é? Que isto já nem é triângulo, é quarteto a nível energético, ok? Estou a falar energeticamente, a nível de tanto um como o outro, ter outras pessoas a nível de pensamento. A lua, a desconfiança, as coisas pouco claras entre eles os dois, um livro fechado, não é? Um afastamento. E um novo ciclo que se avizinha com estas mudanças da roda, que as coisas não vão ficar como estão, não é? Porque não estão bem. Então existe uma falta de clareza entre eles os dois. Como eu disse há bocado, cada um tem um pouco a sua liberdade e cada um faz um bocadinho aquilo que quer, havendo aqui uma separação emocional. Então existe entre eles os dois coisas ocultas. Desconfiança, eles desconfiam um do outro. Isto é um livro fechado, existe uma falta de comunicação, não é? Em que tanto um como o outro pensam noutras pessoas. Então, o que é que existe tendencialmente e energeticamente falando uma tendência a acontecer? Novos ciclos, que pode muito bem passar por uma ruptura neste relacionamento e eles permitirem-se a viver outros casos com outras pessoas. Não estou a ver a relação a ter estrutura sólida a nível sentimental e a nível de coesão entre eles os dois para durar. Ok? Há muita falha de comunicação, apesar de eles poderem ter uma estrutura construída juntos. Há um afastamento muito grande, embora possam ter contacto de vez em quando, a nível físico. E eu vejo energia de mudança para novos ciclos. Mas aqui a minha intuição diz-me que é novos ciclos exteriormente falando e não no interior desta relação. É novos ciclos a permitirem-se cada um deles a viver a história que querem viver com outra pessoa. Ok? É esta a energia que eu vejo aqui. A minha intuição também me diz que a terceira pessoa que o ser amado pensa é em vocês consulentes, mas do mesmo jeito também existe uma terceira pessoa na cabeça dessa rival, ok? Portanto, escrevam nos comentários se acham que faz sentido esta tiragem para vocês. Se é a primeira vez que me estão a assistir, façam a vossa inscrição no canal. Não se esqueçam de colocar o like. Partilhem o vídeo com amigos, conhecidos e familiares. Um beijinho muito grande nos vossos corações. Gratidão eterna pela vossa conexão e até uma próxima tiragem. Fiquem todos bem.